Mudou tudo e Flamengo é pego de surpresa na Copa do Brasil. Jornalista crava 3 acertos para o Super Mundial de Clubes. Sem Pedro e com Arrascaeta. Provável escalação do Flamengo aqui e agora. Flamengo terá os pés no chão no mercado da bola. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. Não custa nada, é de graça, simples assim. Consegue me ajudar? Clicou no like, se inscreveu. Abençoado foi o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar da Peppa Pig amanhã, do Cheiro Verde. E nós vamos seguir firme e forte rumo à liderança. Ganha amanhã, no outro final de semana a gente ganha novamente. Eles vão perder pro Cruzeiro e a gente passa eles e assume a liderança. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, o Flamengo finalizou aí a preparação para enfrentar o Fortaleza. Hoje foi o último treino dedicado e focado a fazer gol. O Flamengo se concentrou aí para fazer mais gols, botou os artilheiros para chutar e a gente tem uma notícia aí não muito boa. Porque sem Pedro e com a Arrascaeta, o Flamengo foi escalado para jogar contra o Palmeiras. A situação do nosso Mengão não é das melhores, mas olha só a nossa situação. Os relacionados para essa partida de amanhã, lá em São Paulo, no Allianz Parque: Alexandro, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, Arrascaeta, Diogo Alves, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Lohan, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo Lúcio e Pedro, o abençoado Pedro. Vocês viram aí com a surpresa, né? Mais uma vez o Lohan foi relacionado. Isso é uma baita surpresa. Só que a gente tem uma outra surpresa aqui, porque teve alguns desfalques aí, como era Pulgar, Alan, Plata e De La Cruz. Então eu vou trazer aqui agora para vocês o boletim médico do Flamengo. Isso aí é o boletim oficial do nosso Mengão. O Flamengo atualiza a situação médica dos atletas lesionados. Alan, Pulgar iniciaram os trabalhos no campo neste sábado, enquanto Gonçalo Plata continua com exercício de fortalecimento e De La Cruz segue com tratamento conforme planejamento de departamento médico. Então o departamento médico está cuidando aí especificamente do De La Cruz. Já o Plata está fazendo fortalecimento ali muscular, deve ser relacionado, se bobear, no jogo contra o Deportivo Táchira. Já o Érico Pulgar e o Alan já estão adiantados. Confira então aí, ó. Alan em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita. O atleta já iniciou os trabalhos no campo do CT Jorge Lau. Érico Pulgar também tem recuperação de uma lesão muscular posterior da coxa. Iniciou os trabalhos em campo neste sábado e deve ser novidade no jogo de quarta-feira. Deportivo Táchira, nós vamos ganhar, hein? Gonzalo Prata, o jogador realiza trabalhos de fortalecimento e equilíbrio muscular por conta de um edema ósseo no joelho direito. Então esse aí deve estar fora aí do próximo jogo aí. Se bobear, só joga mesmo, só vai jogar lá no Super Mundial. Lembrando que está quase chegando, né? Já o De La Cruz segue o planejamento do tratamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo em função de uma entorse no joelho esquerdo. Ele que tem um problema grave com esse joelho aí. Então tem que ter um cuidado danado com o nosso menino aí, senão a gente fica sem ele. E como eu falei no começo do vídeo, mudou tudo e o Flamengo foi pego de surpresa na Copa do Brasil. O que está acontecendo, meu Deus do céu, meus amigos? Gente, para pensar uma coisa. Surpresas às vezes é bom. Nesse caso aí, não. Por quê? Vocês já vão entender. O sorteio da Copa do Brasil seria no dia 30. Mas aí a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, alterou a data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Antes marcada para o dia 30 de maio, sexta-feira que vem, a definição dos confrontos do mata-mata nacional agora acontecerá no dia 2 de junho, segunda-feira, às 15h30 na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Assim o Flamengo aguarda a definição do próximo adversário. Além dos confrontos na ocasião, a entidade também vai definir os mandatários e a ordem dos jogos nessa fase do torneio. Os duelos de ida e volta estão previstos para acontecerem nos dias 30 de julho e 6 de agosto, ou seja, mal vai chegar do Mundial, a gente vai chegar até a final do Super Mundial, né? E já vamos ter aí um confronto da Copa do Brasil.
em agosto. Então, dia 6 de agosto é a segunda partida a partir de volta. Retrospectivamente aí, ou seja, depois do Mundial de Clubes que ocorre entre os dias 14 e 13 de julho. Flamengo e Botafogo, Fluminense e Palmeiras serão representantes brasileiros no torneio internacional de clube. Cabe destacar que, diferentemente das fases anteriores da Copa do Brasil, dessa vez os 16 clubes não ficarão divididos por potes. Assim, não há restrições de confrontos, o que abre a possibilidade de clássicos estaduais no mata-mata nacional. Então, todos os clubes classificados eu já trouxe mais cedo. E agora eu pergunto para você: quem você gostaria que o Flamengo enfrentasse? Já um clássico, pegasse aí times como Vasco, Fluminense ou Botafogo, ou pegasse times interestaduais aí, no caso aí clássicos também, Palmeiras, São Paulo, coisa e tal, ou pegasse times de menor escalão aí como CRB, entre outros. Qual que você gostaria? Eu preferi os times de menor escalão porque aí o Felipe Luiz ia poupar o elenco e eu consegui cadenciar melhor. Mas e você? Qual a sua opinião? E segue o baile. Meus amigos, jornalista crava que o Flamengo tem acerto com 3 jogadores. Segundo Gustavo Henrique, o Choque, o Flamengo tem acerto encaminhado e deve anunciar os jogadores antes do Super Mundial. Eu tenho uma outra informação um pouco diferente da dele, mas a dele é que o Flamengo já acertou, já estaria tudo acertado com um volante, né? O volante no caso o Jorginho, com um lateral para o lugar do Wesley e com um atacante para suprir o nosso ataque aí que está meio defasado. O Flamengo tem o melhor ataque, mas se for pegar o jogador de frente mesmo, eles quase não têm feito gol. Então o Flamengo está trazendo mais um ponta para poder mudar isso aí. Quem seriam esses jogadores? Então ele não tem o nome, os nomes, só fala que já está certo. E aí a gente tem que aguardar. Lembrando que o Choque, ele é um setorista do Flamengo, é um cara bastante responsável, costuma trazer matérias aí de primeira mão e dessa vez ele está cravando. Só que eu tenho uma outra informação aí de apuração do jornal O Globo, que o Flamengo não vai fazer esforço nenhum para fazer contratações agora. A ideia do Flamengo seria manter os pés no chão, austeridade financeira, não gastar nada além do previsto. Ou seja, o Flamengo vai chegar agora e vai tentar as contratações, mas sabe-se que os clubes devem levar o valor dos jogadores por causa do Super Mundial de Clube. É como se fosse, meus amigos, a lei da oferta e da demanda. Então, se tem muito time querendo e tem pouco jogador no mercado, o jogador dispara o preço. Agora, se tem poucos times querendo aquele jogador e tem muito jogador sobrando, aí o preço do jogador abaixa. E é isso que o Flamengo quer lutar para conseguir. Então, o Flamengo deve sim fazer contratações antes do Super Mundial, mas ele vai priorizar contratar aqueles jogadores que são oportunidade de mercado e aqueles jogadores que estão sendo menos disputados. Mas o scout, como é que vai funcionar o scout? O scout já tem ali uma lista com 200 nomes, já analisou nome por nome, já passou para o Felipe Luiz. O Felipe Luiz com certeza aprovou, depois que o Boto aprova, vai para o mão do Felipe Luiz. O Felipe Luiz olhou, já viu alguns nomes que ele aceita e sabe que daqueles jogadores ali vão ter uns que vão ser bastante procurados, disputados. Esses o Flamengo não vai fechar os olhos. E aqueles que estão mais escanteados, que estão tendo menos procura, mas que têm qualidades que agregam ao perfil tático do Felipe Luiz, o Flamengo vai fazer investida e vai tentar trazer. Mas a expectativa é que o pé será no chão, então existe uma grande possibilidade de contratar só o Jorginho para o Super Mundial. Então o Jorginho está praticamente certo. Ele vai se despedir essa semana agora. Vai ter partida de despedida lá na Inglaterra. Vai dar adeus na Inglaterra aos seus companheiros. Vai vir para o Rio de Janeiro, assina a papelada, volta para a Inglaterra, casa. Se bobear, ele assina até lá mesmo, que a gente não tem essa informação. Mas o que a gente sabe é que no dia 1º ele tem que estar de contrato assinado com o Flamengo. No dia 2 ele casa, fica em lua de mel até o dia 6. No dia 6 é anunciado e apresentado para toda a nação rubro-negra. Pode ser que seja anunciado antes, melhor ainda. E outro detalhe aí. Mais para frente, no dia 11, ele viaja com o Flamengo para os Estados Unidos, já para o Super Mundial de Clubes. Como eu falei, né? O Mundial começa no dia 13 e termina no dia 16 de julho. Começa no dia 13 de junho e termina no dia 3 de julho, 16 de julho. O Flamengo estreia no dia 15. Então, vamos aguardar, ansioso aí. Quem está ansioso, comenta aí, porque vai ser o maior campeonato de todos os tempos. E temos um detalhe para a partida de amanhã. O Michael apareceu no CT com os cabelos coloridos. O Pedro, ele e o Luiz Araújo postaram uma foto.
E a torcida caiu matando o pelo. Por quê? Porque geralmente existe uma frase, né? Quando eu tô feio, esquece. Quando o Michael tá mais feio, ele joga muita bola. Assim era no passado. Depois que ele voltou, fez umas boas partidas, mas nas últimas 4 partidas deixou a desejar. Embora deu até passe para gol, mas ele tá abaixo do esperado. Tá fora de forma. E aí ele chegou hoje com o cabelo mudado. Essa foto viralizou na rede social. E amanhã ele deve fazer um grande jogo. A previsão é que ele rebente no jogo, porque ficou horrível. Ele pintou o cabelo aí laranjado com rosa, uma mistura doida, ficou feio. Já era feio, ficou mais feio. Então a expectativa é de que amanhã o Flamengo goleie com muita assistência do Michael e com gols decisivos dele também. E para amanhã, galera, eu falei nos relacionados aí, mas não falei a escalação, né? A escalação amanhã não deve ter o Pedro. Por quê? Porque o Flamengo deve começar com o Cebolinha numa ponta, o Luiz Araújo na outra, e centralizado estará o Bruno Henrique. Mas por que está dando preferência para o Bruno Henrique se o Bruno Henrique nem fazer gol tem feito nos últimos jogos, está com aqueles problemas extra-campo que tem atrapalhado? Porque o Bruno Henrique ataca espaço com mais vontade, mais dedicação do que o Pedro. Ele tem essa qualidade, esse diferencial do Pedro. E ele sabe fazer gol também. Então, mais certo que o Felipe Luiz entre com esses 3 de frente aí. Mas amanhã eu trago a escalação certa aí. Mais provável, né? Porque acerto mesmo só sai minutos antes do jogo, ali, horas. Uma ou 2 horas antes do jogo. Então a gente vai trazer uma provável escalação amanhã cedo. Mas hoje adiantando, o Pedro deve ficar no branco. Por isso que eu falei, com a Arrascaeta e sem Pedro. Sem Pedro e com a Arrascaeta. Se um jogar, o outro não vai jogar. É o que pensa o Felipe Luiz daqui para frente com o Flamengo. Então não é bom a gente criar muita expectativa, que dificilmente ele vai colocar os dois. A não ser quando for aquele jogo mais fraco. O Flamengo também não está dependendo muito do resultado. Aí ele coloca um, aí coloca os dois. Ou quando estiver precisando fazer muito gol, ele coloca os dois em campo. Mas a probabilidade é que ele coloque aí o Pedro e não coloca o Arrascaeta. Coloca o Arrascaeta e não coloca o Pedro. Mas por quê? Porque os dois jogadores têm características bem iguais quando se diz em marcação. Eles são fracos na marcação, não conseguem atacar tanto espaço, não tem preparo físico para isso. Então o time fica mais lento e dá mais espaço para o adversário. Eu discordo, por quê? Porque quando você tem um cara como o Pedro centralizado ali, 2 zagueiros já não sai. Os 2 zagueiros ficam por conta do Pedro. Os laterais também ficam sobrecarregados, porque geralmente os laterais sabem que o cara matador, se der espaço, ele sai dos 2 zagueiros e vai para uma ponta daquelas e faz o gol, e aí acaba sendo o quê? Nas costas deles, e é isso aí ninguém quer, nenhum zagueiro quer. E lembrando que o Palmeiras tem medo, tanto do Bruno Henrique quanto do Pedro. Eles temem esses 2 jogadores. Mas o Felipe Luiz veio de outra forma, está querendo inovar no futebol brasileiro, fazendo esse esquema aí. Amanhã é previsto que ele faça aquele quadrado ali no 4-2-4, que ele coloca 2 volantes, coloca ali tanto o Arrascaeta quanto o Luiz Araújo mais centralizado, mais atrás, e mais à frente ele coloca o Cebolinha e o Bruno Henrique. Então não gosto muito desse esquema não. Ele é mais ofensivo, mas ao mesmo tempo ele não tem condições de colocar o Pedro para jogar num jogo como esse, porque um atrapalharia o outro ali, no caso dele com o de Arrascaeta, ficaria lento. Eu acho que o que deveria ser ele deveria manter aquele esquema que já existia um tempo atrás, o 4-4-3, colocando o Cebolinha numa ponta, o Luiz Araújo no outro, o Pedro centralizado, atrás do Pedro ali, de Arrascaeta fazendo a distribuição, e 2 volantes focados para ajudar a zaga a se defender e ajudar também na saída de bola. Mas o Felipe Luiz pensa diferente, ele é que entende e vamos respeitar. Tomara que dê tudo certo. Amanhã 2-0 Flamengo. Eu acredito em você. Tamo junto. Abençoado Flá. Aqui é mais Flamengo. Tamo junto. Então, taca o dedo no like e se inscreve. Fui. Valeu, amigos. É nóis.